a partir do verso 46. Amém? Disse Maria: a minha alma agradece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, quer dizer, feliz, pois grandes coisas me fez o poderoso. Santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou com ela quase 3 meses, então voltou para casa. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Ler uma coisa, ficar comigo no rosto outra, não é muito que me conta, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas desejo que o Senhor me use para a palavra chegar ao teu coração. Eu acho, falando sobre nós cristãos e sobre o que nós entendemos sobre conversão, eu ainda me espanto. Eu não nasci desse evangelho. Eu fui criado mais no catolicismo, mas com um pedaço daquilo que a gente chama de macumba, né? Minha avó era chamada Mãe de Santo, e eu morava no mesmo quintal onde minha avó tinha lá no terreiro. Então, com 6, 7 anos, eu tocava um tambor que eu não lembro mais o nome, que é aquele grandão, no dia de sábado. E no domingo eu estava na escola, estava na igreja católica com a minha mãe. Eu fiz primeira comunhão. E com 14 anos eu deixei, né, tudo isso, aquela fase da gente começar, já tem o teu din-din do trabalho, começa a beijar na boca, ir praticamente nos bares. E então eu abandonei a frequência total sobre aquilo que minha avó fazia. Mais uma vez ou outra, bem uma vez ou outra, eu estava, né, frequentando alguma missa. Até que com 22 anos eu me converti. E normalmente, né, há um dito do cristão, do povo evangélico, que a gente, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Eu particularmente não creio nisso. Todos nós viemos pela dor. Todo mundo tem dor da ausência de Deus. Todo mundo tem dor do vazio de não ter Deus dentro de nós. Quando a gente fala de dor, a gente normalmente pensa na enfermidade, dor física, mas a pior dor é dor da alma, a dor da ausência de Deus, esse buraco que Deus colocou dentro do homem para que o homem entenda que só Deus pode ocupar. E esse era o meu caso. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca briguei. E a minha história, socialmente falando, ela é bonitinha. Eu venho de uma família bem pobre. Eu nunca fiquei de recuperação, nunca fiquei reprovado. No terceiro trimestre eu sempre já estava de férias, porque eu era muito sábio, gostava de férias longas. Então estava aprovado antes e estudei onde a média era 7 na minha época para passar, não é igual hoje que é com 5 tu passas, né? Então eu sempre fui um garoto direitinho na sociedade. Isso que vocês me veem de abraçar, de beijar, eu sou assim, não é porque eu me converti. Quando converti, a mente mudou, mas esse negócio de dar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Minha mãe falava que se eu visse o cachorro na rua, eu dava bom dia para o cachorro. Isso para mim é desde sempre. Então, dentro da sociedade, eu tinha um motivo. Eu vou falar, eu sou ex o quê? Eu sou ex perdido e fui achado pelo Senhor. Eu sou um ex que caminhava para o inferno e hoje eu tenho um carinho escrito assim, ó, salvação eterna, Nova Jerusalém. Esse é o meu ex. E quando eu me converti, eu sempre fui muito questionador. Muito. Eu nunca, meu filho é muito semelhante a mim. Só que eu acho que ele é mais chato do que eu.
poucos vieram, mas quem viu o filme de sábado, esse filme ele tem na internet, talvez a qualidade não seja tão boa, né? Mas assista lá, Em Defesa de Cristo, é baseado numa história real. E o cara, ele é esse questionador que quer questionar a existência de Deus. No meu caso, não era questionar a existência de Deus. Eu queria questionar a fé que eu tinha abraçado. Eu não queria perder tempo. 3, 5 anos depois, eu descobri que a fé que eu tinha abraçado era uma mentira. E aí, aqui, todo mundo pegou essa época que está aqui, só Tiago que não, né? Essa é a época do videocassete, que a gente ia lá na locadora, locava uma fita e tinha tantas horas para entregar. Então eu comecei a estudar tudo sobre a história da igreja, sobre todos os movimentos pentecostais, avivamentos. Eu estudava 6, 7 horas por dia, todos os dias, fora o estudo bíblico propriamente dito, porque eu queria ter convicção disso. E quanto mais eu estudava, mais eu creio. E eu lembro que quando eu fui para a faculdade de teologia, algumas pessoas falavam: "Ih, vai perder a fé, porque vocês podem achar que não." Eu já fui daquele chamado canela de fogo, bem peteca, e continuo crendo em tudo isso, apenas quero crer que eu amadureci como Deus age, como Deus faz. E aí vai perder a fé. E quando eu entrei na faculdade, quero crer que foi obra de Deus, mas também foi muito por causa da minha esposa, que ainda não era minha esposa. A gente tinha ido para Copacabana, não foi? E ela foi pegar o diploma da pós-graduação dela e eu tinha ido levar um currículo. E ela falou assim: "Vamos passar lá no Bennett para ver como é que era." Para resumir a história, por causa do tempo, eu me tornei o primeiro seminarista da minha igreja. E o pessoal dizia: "Vai chegar lá, vai perder a fé, vai ter aquelas muitas letras." E eu comentava isso ontem. Até o 5º, 6º período, eu mais matava a aula do que eu estudava. Porque eu chegava na sala de aula, tudo que o cara tinha dar, eu já sabia. E eu caminhava, falei isso ontem na pregação, eu era 60, 62 quilômetros para eu ir para o meu trabalho, mais uns 50 para eu ir para a faculdade, mais 65 para eu ir, voltar para eu voltar para a minha casa. E então, quando o cara começava a dar, eu sabia, eu levantava, pegava o metrozinho e ia embora para a minha casa. E nunca o conhecimento ele me afetou, pelo contrário. O conhecimento me deu a possibilidade, pela graça de Deus, discernir o que vem de Deus e o que não vem. Até hoje, está ali meu filho, que vai corroborar o que eu falo. Eu nunca estudo menos de 3 horas por dia sobre as coisas de Deus, sobre sociologia, antropologia, nunca. Eu posso estar mal demais. Se eu não estudar, eu me sinto mal, eu não consigo. É como se eu estivesse negando o chamado de Deus, é como se eu estivesse sendo omisso e responsável pelo chamado de Deus. E no meio disso tudo me ensinaram muito a Deus, porque amigos que me ensinaram a orar, a ter amor pela oração, a se colocar na brecha pela vida dos outros, a entender que quando você se coloca, e Deus falou: "Procurei um que estivesse na brecha." E aprendi que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e Deus é misericordioso para te usar em favor de alguém. E nisso tudo eu aprendi que não tem outro propósito maior de Deus em nossas vidas do que vivermos para a glória dele. E só vivemos para a glória dele quando vivemos para alcançar o perdido. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque eu vejo Maria, ela correndo todos os riscos que a gente vai falar aí na lição 5, todos os tipos de risco que uma mulher não casada, uma menina não casada poderia correr na época dela, inclusive ser apedrejada. E buscando aqui fazer bem rápido e ser breve, a gente vai encontrar Maria falando que aquilo que Deus propôs para ela, que ela falou sim, ela seria considerada bem-aventurada, ela seria considerada feliz por cumprir o chamado de Deus, que poderia, humanamente falando, porque o anjo não chegou para ela e falou: "Olha, teu dia 1 vai ser assim, teu dia 2 vai ser assim." Não, o anjo só falou: "Olha, você está grávida do
do Espírito. Mais nada, não deu um manual para ela, para dizer como que seria, ou como deixaria de ser. Todos os dias Maria foi vivendo no dia a dia, mas ela já faz o cântico, porque aqui é o cântico de Maria. Ela canta com a convicção de que viver a vontade de Deus, mesmo com todos os riscos da vida, que a vida poderia proporcionar, seria ela ser feliz, que a chamariam de uma mulher feliz. E quando eu comecei a pregação, eu dizia que eu não consigo entender a gente hoje. Eu não consigo entender uma fé de alguém que diz que crê no Deus Criador de todas as coisas, no Deus que tem para dar para nós, entendam isso, sabedoria segundo a vontade dele, discernimento segundo a vontade dele, autoridade segundo a vontade dele, amor segundo o amor dele, não o amor do mundo. E a gente não tem desejo de buscar isso, a gente não tem desejo de viver isso. Eu não consigo entender a gente ser chamado de cristão e as coisas de Deus, que a gente sabe que Deus espera que a gente viva, que a gente faça, que a gente realize, elas fiquem em segundo plano. E os nossos sonhos, que nem sempre são os sonhos de Deus, estão sempre em primeiro lugar. Eu não consigo entender essa fé que a gente fala, olha, a gente canta aqui, depois que eu entrei no Santo dos Santos, eu não sei mais viver em outro lugar, e tanta outra coisa, culpa seguir tua vontade, é tudo mentira. É tudo mentira. A gente vive com os nossos sonhos, com os nossos projetos, e quando a gente encontra alguém que não vive assim, a gente fala, meu Deus, que fé é essa? Não tem outra fé, só tem a fé no Deus que a gente professou, que é o nosso Deus, no Jesus que a gente diz que é o nosso Senhor e Salvador. Então, se essa fé é nele, a gente tem que viver por ele e para ele. Só que a gente não vive isso, a gente fala que é crente na religião. Quando alguém frequenta muito todos os cultos, a gente fala que pessoa religiosa, é aquela pessoa bênção. Por quê? Porque frequentou todos os cultos. Não é o ponto que você assina, é uma vida que você vive, é o desejo do teu coração que te impulsiona a viver a vontade de Deus. Fora isso, não é fé em Cristo Jesus. E aí a gente lê Maria, a gente lê Paulo, a gente lê Pedro, a gente lê John Wesley, a gente lê John Duarte, a gente fala que homens bênção, que homens maravilhosos, ou qualquer outras mulheres que a gente poderia ler, mas o chamado de Deus é para todo mundo viver assim. Só que a gente acha lindo nos outros e não quer isso para a gente. A gente cria uma consciência de ser cristão que é nossa e não bíblica. Vou explicar. A gente fala, se eu viver assim, se eu fizer assim, já está legal, porque a nossa consciência diz que aquilo está legal, mas o chamado é viver o propósito de Deus e não os meus. Eu termino, que eu acho que já me fiz entender e já me exaltei um pouco, que meu coração tem estado muito triste, porque o que eu tenho visto do Evangelho eu não consigo entender. Eu não nasci no Evangelho, Deus me alcançou e minha vida é dele e Ele sabe do que eu estou falando. Eu quero terminar quando Jesus chama os fariseus e repreendendo os fariseus. É só um exemplo, tá, gente? Mas vai acabar coincidindo com o que a gente falou de dízimos e ofertas. E os fariseus se jactam de que dão dízimos, de que dão as ofertas. E quando Jesus vai repreendê-los, vai falar: vocês fazem isso, mas não socorrem as viúvas, não socorrem os órfãos. Quer dizer, os fariseus eles escolheram uma maneira da fé dele, e essa maneira os satisfazia. E porque os satisfazia, eles falavam: está tudo bem. E vem Jesus e fala: vocês têm que fazer tanto uma coisa quanto a outra. Vocês têm que ser fiéis àquilo que vocês entendem de dízimos de oferta, mas vocês têm que viver por amor ao próximo. Não tem como ser um evangelho de parte, não tem. E eu não estou aqui dizendo, amados, que Deus não realiza sonhos, não é isso. O que
Eu estou dizendo que todos os sonhos têm que estar enquadrados nos sonhos de Deus para nossas vidas. Do contrário, a nossa convicção não é o chamado de Deus. Do contrário, a gente nunca ia cantar como Maria. Meu eterno, eu estou grávida e não vai do meu noivo. E como eu vou explicar ainda que é de Deus? Olha que doideira! Mas ela diz, graças a Deus, porque olhou para a humildade da sua serva, que achou graça, achou um favor imerecido. Está escrito aí, em mim. E a partir de hoje, todos me chamarão de bem-aventurado. Que Deus nos abençoe. Desculpe aí se eu me exacerbei, mas eu desejo muito que o Espírito Santo nos desperte. E eu tenho que dar graça aqui, né? Pelo menos 2 convites aí para pregar em outros lugares, tecidos até então a ver com os homens, né? Eu vou pregar em 2 eventos de homens. E olhem, porque eu desejo muito ser Deus na vida de vocês. Eu não tenho outro chamado na minha vida. Minha esposa está aqui, ela pode testificar contigo para vocês. Se um dia, algum momento, eu machucar vocês, eu dizer vocês, tenham certeza que se eu souber, eu vou ficar pior do que vocês. E Deus sabe disso, que eu odeio decepcionar, machucar os outros, porque meu desejo é ser bênção, porque eu creio que para isso nós somos chamados. Amém? Vamos